Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês o cuidado que Deus tem feito na minha vida, que Ele fez, né? É algo especial. Quando eu estava planejando ir para o Brasil, uns meses antes, ele usou meu pastor para dizer que ele ia estar sempre comigo, do meu lado, e que não ia deixar nenhum mal acontecer comigo. Eu disse amém, e chegou o dia que eu fosse para o Brasil, e eu cheguei no aeroporto de Bruxelas, e um senhor começou a falar comigo, a falar uma língua diferente que eu não entendia, um senhor moreno. Eu acredito que era alguma língua africana, alguma coisa assim, só que eu não entendia nada de nada. E porque os irmãos da minha igreja, eles são africanos, alguns, e eles falam uma língua africana que às vezes eu escuto, e era diferente dessa que esse senhor falava. E eu tentei falar com ele em inglês e eu não consegui, porque ele não entendia, ele continuava falando a mesma língua dele, e meu inglês não é 100%, mas eu consigo me comunicar. Eu fugi dele, tipo, apressei meus passos e fugi, dei uma volta ali no ambiente que eu tava, né, nas lojas, dei uma volta, e quando eu voltei pro outro lado, dei de cara com o mesmo senhor, e aí eu fingi que não vi ele, né, fingi que ele não vi ele, eu falei pra minha filha, ai, olha ele ali, mano, ali agora, tipo, não adianta. Ela falou assim, mãe, mas não pode fazer isso. Eu falei, mas ele tá falando uma língua que a gente não entende, eu vou fazer o quê? Não tem como eu dar atenção para ele. E aí eu fui pro painel aonde que eu tinha que pegar as informações do voo, tô lá olhando, e ele veio e começou a falar de novo comigo. E aí eu falei assim, eu não entendo o que você tá falando. E aí eu falei pra ele, pra Manu, e agora? Ele viu que eu falei em português com ela, ele falou, você fala português? Eu falei, sim, eu sou brasileira. Ele disse, eu morei em Portugal, eu também falo português. E aí ele começou a falar comigo, e me explicar ali as coisas dos painel, né? E me ofereceu algo que ele tava vendendo de encapamala, umas coisas de tecido. E aí ele foi tão, assim, do jeito dele falar, convincente, que eu fiquei com dó e acabei comprando. E ele disse, você é evangélica, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, vai viajar só você e sua filha? Eu falei, é. Ele falou assim, não se preocupa não, Deus está com você. Eu falei, amém. E realmente Deus está comigo, porque ele usar uma pessoa no aeroporto para falar comigo foi muito especial. E a palavra do Senhor em Salmos 121, 8 diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E ele já estava guardando a minha entrada, usando uma pessoa para falar comigo, né, para mim ficar tranquila, que não ia acontecer nada comigo. E eu fiz a viagem, graças a Deus foi tudo bem, né, eu fui e voltei, foi uma benção, graças a Deus. E quando eu tava voltando, eu voltei pelo aeroporto de Bruxelas, de novo, um mês depois, e era o dia 25 de agosto de 2025. Eu fui pegar meu telefone e o telefone não estava funcionando. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer para entrar em contato com a pessoa que ia me buscar? Porque a mesma pessoa que me buscou, que me levou, é a pessoa que me buscou. E eu saí ali onde as pessoas esperam as outras que estão chegando de viagem. Eu olhei e não vi o rapaz que ia me buscar. E aí eu falei assim, e agora, Jesus, o que eu faço? Aí saí lá fora, aquela fila de táxi,
E eu falei, não adianta, e eu peguei uns táxis que eu já tinha combinado com uma pessoa que ia me buscar, né? Que ia levar pra minha cidade. E eu saí andando num corredor tentando lembrar onde que eu tinha saído, né? Falei, vai que ele tá no mesmo lugar que que ele me deixou, que ele deixou lá na entrada não podia entrar na parte ali do aeroporto. Porque é muito grande, e aí eu não tinha ideia onde que eu tinha passado, tá? Parece que tava meio diferente, não sei. E eu saí acompanhando um corredor para tentar achar aquela saída, parecia a saída da onde eu tinha entrado. E andei um pouco e aí eu resolvi voltar. Eu falei, não, vamos voltar, falei para minha filha. Nós voltamos e eu resolvi pedir ajuda para Deus ali. Eu falei, Jesus, me direciona. O que que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? Porque aqui são 4 andares e só um monte de carro. Eu não sei o que que eu faço. Como que eu vou achar esse homem? E aí veio na minha mente para mim entrar no elevador e sair, apertar todos os andares. E aí eu fiz isso. Entrava em um, dava uma olhada ali por fora, ver mais ou menos onde que eu via, se tinha gente ou não. E entrava e subia para outro e fui fazendo assim. Fui fazendo até que em um andar tinha uma pessoa na porta, conversando com um outro rapaz. Quando eu olhei, era o mesmo homem que tinha me abordado quando eu estava indo viajar. E eu peguei e falei para minha filha, olha, você tá vendo? É aquele irmão que a gente encontrou aquele dia. Eu vou pedir ajuda para ele. E aí, quem tava fugindo dele da outra vez, e dessa vez fui eu que fui atrás dele. Ele pegou, aí eu peguei e falei com ele, eu falei, oi, você lembra de mim? Eu comprei há um mês atrás, eu falei com você, eu comprei o protetor de mala. Ele, sim, lembro, sim. Eu falei, aí eu expliquei para ele, eu falei assim, que meu telefone não estava funcionando e que eu precisava de falar com a pessoa que ia me buscar. E ele disse, ok, eu empresto. E aí eu liguei pro moço, falei com ele falou assim, eu tô aqui na entrada te esperando, não, onde que fica as pessoas. Eu falei, eu passei aí, eu não te vi. Ele falou, já tem um tempão que eu tô aqui. E eu não vi ele. E aí o rapaz que tava com esse senhor, ele saiu e o senhor entrou dentro do elevador comigo. Eu falei, mas será que ele vai me acompanhar? Eu não lembro mais se a gente ficou conversando ali dentro do elevador até chegar. Eu só sei que eu agradeci ele e fui sair. Cheguei onde eu tinha que chegar e quando eu falei, não despedi dele de novo. E quando eu virei as costas, eu não vi mais o senhor. E eu não sei se esse senhor era uma pessoa usada por Deus ou se era o próprio Deus em forma de uma pessoa. E até me emociono de pensar que isso pode ter acontecido comigo. No outro vídeo eu me emocionei também. Minha voz embargou. Mas assim, eu prefiro pensar que era o próprio Deus, porque foi uma coincidência muito boa. Um mês depois você encontrar a mesma pessoa na hora que você mais está precisando e num lugar tão grande, né? E eu pedi direção para Deus, ele me orientar e eu tá de cara com essa pessoa. E até hoje, tipo, de vez em quando eu penso, fico tentando entender algumas coisas, assim, relembrar o que aconteceu. Eu nunca mais vi essa pessoa. E foi muito legal, assim, ver literalmente, assim, a proteção de Deus, né, que ele me deu. Eu sei que ele cuida de mim, cuida de nós todos os dias, mas, assim, tem coisa que a gente vê, né, tem coisa que é nítida
E na palavra do Senhor, em Salmo 125:2, diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. E realmente ele estava à minha volta, de mim, da minha filha. Ele levou a gente em paz e trouxe a gente em paz, com segurança. E no outro dia, quando eu cheguei, eu fui levar minha filha na escola, eu andando assim na rua, senti aquela sensação de alegria, sensação de paz, que cheguei em casa, que eu fiz aqui da minha casa, né? E como ele falou comigo que ia me guardar, e ele me guardou, e eu tive essa experiência muito boa, né, com ele. E se você tem uma experiência, teve uma experiência com Deus, algum testemunho para contar, algo que ele fez na sua vida, mesmo que não seja, você acha que não seja grande, mas que foi Deus que fez, compartilhe conosco para edificar a vida de outras pessoas. O e-mail está na descrição do vídeo. E curta, compartilha e segue para mais.